E aí pessoal, tudo bem? Olha, hoje vamos fazer mais uma live agora falando sobre as oportunidades que a gente tem no mercado exterior, tanto no sentido de importação como importação de mercadoria, para que você entenda como você pode aí se posicionar estrategicamente, quais são as alternativas que você pode tentar criar de acordo com o que houver de necessidade e demanda real ali que há para o seu setor. Nesse sentido, que nós estamos sempre aqui na área de Fortaleza, estamos buscando propagar maneiras, ideias, ferramentas, metodologia de buscar, tá certo? Que você como empresário, empreendedor, consultor, que colabora com o meio produtivo, tá certo? Com diversos negócios, você possa entender das alternativas e assim saber como aplicar. Então todo dia, enquanto durar essa pandemia aqui, vamos fazer uma sequência de lives para que você possa entender essa mecânica, tá certo? E buscar alternativas mesmo de sobreviver e quem sabe, tá certo? Até prosperar de acordo com o que tiver ali de que você possa operacionalizar perante o seu negócio. E hoje a gente vai trazer um cara muito especial, que é o Paulo Elias, já participou de almoço empresarial da de Fortaleza, já teve outras situações também conosco aqui na nossa associação. E tudo isso, pessoal, é para de fato, como estou lhe falando, para que você entenda as alternativas que tem no mercado e assim consigam implementar. Pessoal, fazer um pedido aqui muito especial para que essa live alcance a maior quantidade de pessoas possíveis, para que transforme essas realidades dentro do que for possível. Então faz o seguinte, vem aqui nessa setinha aqui, tá certo? Que tem tipo um aviãozinho, e direciona ela para todo mundo que você acha que pode ser importante criar uma alternativa no mercado de escassez, como esse que estamos vivenciando, que é do coronavírus, tá bom? Só esperar aqui o nosso convidado aqui chegar aqui, pedir autorização para ele vir participar, certo? Estou chamando já ele aqui através do WhatsApp, para que ele possa vir participar com a gente assim e começar a esclarecer e mostrar caminhos de como a gente pode aí explorar essas novas oportunidades que tem tanto referente a trazer mercadoria de fora, como poder exportar a mercadoria para diversos outros segmentos, tá bom? Então, só mais um minutinho. Pessoal, uma dica, uma informação muito importante e valiosa. O governador editou um novo decreto, o nosso jurídico acabou de soltar uma nota, o jurídico da de Fortaleza. Vou pedir para criar uma artezinha para que a gente divulgue as recomendações que o jurídico colocou, tá certo? Vocês vão poder ver no perfil da AGE, tá bom? Bem como também saiu agora do Senado e vai para a sanção do Presidente da República o auxílio, tá certo? Àqueles trabalhadores que trabalham de maneira informal. E entenda a importância de cada mecanismo desse para que nossa economia volte a tracionar logo, logo, se Deus quiser, tá certo? E claro, com a nossa competência de ser um empresário e saber como atuar, tá certo? Na frente dessa situação. Deixa eu mandar aqui o convite para o nosso amigo aqui, para que ele possa chegar logo e podemos trocar uma ideia. Deixa eu ver, só um minuto. Paulo. Espera aí, só pesquisando ele aqui. Pronto, só questão de instante aqui para ele poder entrar. E a gente começar a trocar essa ideia e ver as alternativas, tá certo? Só um detalhezinho aqui, pronto, ele acabou de entrar. Vai pedir a solicitação, pronto, pediu. Pronto, pessoal. Esperando agora só aqui dar o aguarde aqui para poder o Instagram autorizar a entrada do Paulo Elias. E aí, meu amigo Paulo Elias, tudo bom? Tudo bom? Tudo jóia? Tudo Muito bom jóia, cara. Que prazer muito ter bom você estar ao aqui com a vivo. gente hoje, viu? Muito bacana. Obrigado aí, de antemão, já pela sua disponibilidade e sempre tentar e buscar ajudar a associação. Já estava falando aqui um pouco antes, que até do almoço empresarial nosso você já participou e foi 2 vezes, né, devido à demanda aí. Então você é um cara que tem muita experiência para poder passar. E aí, Paulo, eu estava falando aqui da necessidade de a gente encontrar ferramentas alternativas e a questão que o mercado traz para a gente, a questão de importação e exportação. Então, eu queria que você Certo. queria abrir aqui para você e você começa aqui a falar dessas oportunidades
tanto na importação quanto na exportação, de acordo com o que você está vivenciando hoje, tá certo? Tá bom, meu amigo. Em primeiro lugar, o prazer é meu em estar trocando um pouco de ideias aí com vocês. Eu tenho um grande respeito pela AGE, tenho grandes amigos profissionais também que estão e estiveram na AGE, então realmente é um centro de excelência nesse network, nessa construção por uma sociedade, especialmente a sociedade cearense. Vocês realmente fazem a diferença, viu, meus amigos? Fico muito feliz, então, de estar Obrigado. contribuindo. A hora que vocês precisarem, eu estou à disposição, tá? Com relação ao comércio exterior, eu gosto muito de falar que ele é um ponto fora da curva, né? Porque ele pode ser uma possibilidade da sua empresa alavancar o crescimento e, ao mesmo tempo, no outro extremo, dela segurar alguma possível queda de faturamento, onde ela encontra no exterior um mercado ávido pelos seus produtos, né? O que a gente percebe muito é que existe as empresas, especialmente as empresas brasileiras, elas querem tudo de um dia para o outro. Elas querem que tudo aconteça com muita velocidade, que daqui a uma semana ela já esteja exportando para X países. Todo mundo quer entrar já fazendo exportação E o para os Brasil Estados é um mercado muito Unidos. fechado nesse sentido, né, Paulo? Na verdade, o Brasil ficou muitos anos fechado, né? A geração de vocês da AGE não lembra, né? Mas eu que sou um pouquinho mais antigo, eu lembro da famosa abertura dos mercados feito pelo nosso então presidente Collor, aonde nós começamos a ter acesso a carros importados, aparelhos eletrônicos de última geração que nós não tínhamos até essa década, né? Então tudo é muito novo para o Brasil. Para você ter noção, existem uma série de desinformações vinculadas a alfândegas, a como eu devo proceder para cadastrar minha empresa para ela poder importar, exportar, como eu posso garantir a veracidade do comprador ou do vendedor. Existe muito amadorismo ainda. Mas, ao mesmo tempo, meu amigo, por ser uma zona verde, né, por ser, na verdade, não diria verde, diria azul, usando aí o paralelo do Oceano Azul e do Oceano Vermelho, que nós tanto estudamos na administração, né? Temos que buscar o Oceano Azul, o oceano de oportunidades, o oceano com poucos players, né, com pouca concorrência, onde nós temos uma fatia maior do mercado. E o comércio exterior ele se encaixa bem nesse perfil de Oceano Azul para a maioria das empresas. Que bacana. Paulo, hoje quais são as principais oportunidades que você vê no sentido da importação de produtos? É interessante, eu estava inclusive hoje me preparando para a gente ter essa conversa agora à tarde, e eu gosto muito de ter como base de apoio o Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, da FIEC, né? Então existe o SIM, que o SIM ele trabalha junto com o Observatório da Indústria, ele trabalha coletando informações que são relevantes vinculadas ao comércio exterior. Não somente alteração de legislação, né, atualizações, onde nós recebemos quase que diariamente um meio clipping da FIEC, com informações referentes à mudança de legislação, procedimentos e práticas aqui do estado do Ceará e do Brasil, mas principalmente na questão de inteligência comercial. E o SIM, uma vez por mês, ele emite um relatório, onde nesse relatório o relatório se chama Ceará Incomex, e nesse relatório a gente consegue analisar um pouquinho pelos números absolutos como essa operação está se dando aqui no estado do Ceará. E quando a gente pega os países nos quais o estado do Ceará mantém relação, tanto na importação quanto da exportação, basicamente nós somos um estado que nós mantemos relacionamento com China e Estados Unidos, né? E na importação, nós temos, inclusive, a possibilidade e um nível crescente de importação de dois aspectos que me chamam a atenção. Tanto a parte de importação de máquinas e equipamentos, que isso pode ser muito interessante para a indústria, não somente dos associados, mas de quem estiver acompanhando, né, essa nossa live. O Brasil hoje ele trabalha com boa parte do seu parque fabril composto por máquinas e equipamentos importados. Nós temos peças de reposição, obviamente, né, seguindo essa mesma linha de máquinas e equipamentos, e nós temos insumos, especialmente produtos químicos,
né? Então, quando a gente fala muito de importação, pode ser inclusive um avanço para você se tornar competitivo na sua exportação. Você está realizando importação de insumos ou maquinários, onde você vai utilizá-los no seu processo produtivo para no futuro próximo estar realizando as exportações. E se esse for o seu interesse, você pode até trabalhar com suspensão de impostos. Você que está importando para realizar exportações, você pode ter suspensão de impostos na hora da sua importação, desde que você abra um ato concessório e faça a comprovação de que essa importação de insumos está se dando pelo fato de você querer exportar. Todos os países do mundo são a favor e todos os países do mundo, os governos do mundo, trabalham em prol dos exportadores. Aqui no Brasil não é diferente. Aqui no Brasil não é diferente. O governo também facilita a exportação em termos de não recolhimento de impostos, enquanto na importação você tem alguns impostos significativos, mas na exportação você não tem o recolhimento de impostos de nenhuma ordem. Você não paga o II, o IPI, o PIS, COFINS, o ICMS, substituição tributária, a nota fiscal de um produto sendo exportado, eu brinco dizendo que é a nota fiscal mais bonita que a gente pode ver, né? Não tem recolhimento de imposto. A tributação, se você fizer o cadastro junto à Receita Federal, né? Você Exato. consegue, você consegue que a pessoa não pague uma série de impostos. O Yuri mandando aí umas mensagens para você, Paulo, dizendo que você é uma pessoa muito competente, além de ter um coração gigante, né? E parabenizando pelo trabalho. O Yuri é nosso coordenador-geral da Federação das Associações a nível Estado. A gente a nível Fortaleza, né? Ele está a nível Estado agora coordenando o nosso movimento. E é um cara que tem feito Faz- diferença aí, bacana. O Yuri, o Paulo, Yuri, o Yuri eu conheço muito bem, e quem não conhece, né? muita gente conhece ele. Grande Mas, abraço, Paulo, Yuri. nesse sentido que você está falando aí de possibilidades, a gente falar também que eu sinto que o nosso mercado ainda, a gente ainda tem tanto o que produzir para exportar e falta ainda tanto essa questão de ter umas quebras ainda de alguns protocolos para ter alguma celeridade. E o nosso empresariado precisa entender que tem um rito para fazer acontecer isso da noite para o dia, né? Então, como você Tem, está falando tem. que nós estamos basicamente com dois mercados negociando, se eu entendi, que foi Estados Unidos e China, correto? Exato, exato. Inclusive, eu tomei a liberdade, eu estou com vocês aqui no celular e estou com um estudo aqui aberto no notebook aqui do meu lado. Pedi para a Rafaela do Centro Internacional me mandar o estudo mais atualizado, que depois eu posso disponibilizar também para os seus associados. Vocês devem ter algum grupo de WhatsApp, viu, Valdemiro? Eu posso te mandar também para você ter essa Gostaria noção. muito, Paulo. Quando nós falamos da pauta de exportação, nós falamos de alguns países os quais o Brasil mantém uma relação, o estado do Ceará mantém uma relação mais estreita, e por incrível que pareça, surge um país aqui no meio que me chamou a atenção. Ó, nós trabalhamos o primeiro país de exportação no acumulado do ano, né, de 2020, é os Estados Unidos, o terceiro é a China, e no meio tem a Turquia. Olha aí, um país que, se você Interessante, perguntar né? para vários empresários, né, para qual país ele teria desejo de realizar as suas exportações, possivelmente eles não colocariam a Turquia no hall de Muito países, né? provavelmente. Muito provavelmente. E quando nós analisamos uma tabela aqui de produtos exportados, né, pela classificação fiscal NCM, que é a tabela onde nós utilizamos para questões estatísticas, nós vemos que, obviamente, o primeiro produto acaba sendo ferro fundido, ferro e aço, especialmente pela companhia siderúrgica do Pecém, que é notável a sua representatividade frente ao Mudou volume o de PIB do produtos Ceará, né? exportados. Exatamente, né? Tem que dar a César o que é de César. A segunda linha de produtos mais exportados aqui do estado do Ceará entram calçados, né, mantendo essa tradição, e aí a região de Juazeiro ela tem um destaque muito grande, né? Região de Juazeiro, região de Sobral também. Frutas, minérios, escórias, cera de carnaúba, né? E aonde eu quero chegar com essas informações? Muitos deles aqui que estão em primeiro, segundo, terceiro, quarto lugares
eles são produtos que você não consegue trabalhar de um dia para o outro. Você que é um pequeno empresário, um médio empresário, você vai começar a trabalhar com exportação de ferro? Não é tão simples, né? Você não vai montar uma siderúrgica, né? Você quer trabalhar com frutas, né? Você tem que demanda um certo tempo para a gente começar a trabalhar a ponto de ter volume e prospecção de mercado profissional para você entrar nesse mix de produtos importados vinculados a frutas, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos pequenos empresários, pequenos e médios empresários que nós atendemos pela Expand, que começam a fazer suas primeiras exportações, moda praia, moda íntima, até mesmo alguns que trabalham com polpas de frutas. Nós temos empresários que fazem exportações de 2, 3, 4 mil dólares e ele faz um primeiro processo, a pessoa recebe no exterior, aí depois de um mês ela vai fazer um outro processo. Então, assim, não dá para desanimar com um pedido pequeno. Esses 2, 3 mil dólares que você tá fazendo de exportação para o exterior, daqui a um ano pode ser um pedido de 30, 40 mil dólares. Paulo, isso mostra muito assim, as pessoas pensam que fazer exportação, fazer importação, né, sempre tem que ser aqueles volumes grandiosos, que tem que ser algo descomunal. E você está dando um exemplo totalmente dentro da realidade de muita gente, fazer a exportação no volume baixo desse. E aí você vai criando uma experiência, uma naturalidade de como entender que o comércio lá funciona, né? E queria deixar só um registro aqui, que você tinha até colocado para mim aqui no pessoal, é que a Expand está fazendo um projeto basicamente social, né, que é a questão da orientação de importação de materiais ligados ao combate aí da pandemia do coronavírus, né? Trabalho muito bonito da parte de vocês, queria deixar aqui o registro, parabenizar a Expand por esse trabalho. Não, eu agradeço e surgiu exatamente dessa ideia nossa. Poxa, como é que eu consigo fazer o diferencial? E aí eu volto para vocês o elogio. Eu acho muito legal a mobilização de vocês no Dia Sem Imposto, né, nessa conscientização da população em geral com relação à nossa carga tributária. E algumas ações elas marcam a gente realmente, né? E nesse período onde todo mundo está passando por essa dificuldade, nós pensamos, poxa, dentro da nossa área de atuação, da nossa expertise, como é que eu consigo contribuir um pouquinho, né? Como é que a Expand consegue contribuir um pouquinho com a população em geral? E foi muito interessante, porque alguns empresários começaram a nos solicitar orientação para importação de máquinas, respiradores e alguns outros aparelhos vinculados a operações de equipamentos médicos hospitalares, e a gente sabe que é um processo de importação muito complexo, especialmente máquinas hospitalares, né? E quando a gente começou a dar uma assistência, nós já fazíamos importação de CPAP e alguns outros respiradores, aqueles equipamentos para sono, né? Anti-apneia para alguns clientes, então nós já tínhamos uma certa experiência com relação a isso. Tudo que envolve a Anvisa é um pouquinho mais burocrático, sim, tem que ser, né? Nós estamos falando de equipamentos que estão aí para salvar vidas e nós nos juntamos, tanto eu quanto o Felipe e o Vitor, meus dois sócios, nós decidimos dar esse apoio como apoio à sociedade para quem quiser importar. E a surpresa tem sido muito interessante porque nós estamos recebendo uma demanda muito grande de empresas para importação de máscaras, tá? E é legal porque a própria direção das empresas tem importado 60 mil máscaras. E quando você pergunta para quê, elas estão também trazendo exatamente para a proteção dos seus funcionários, né, dos seus colaboradores, já prevendo esse pico do vírus aí, da pandemia agora para o final desse mês. Então é uma operação rápida que vem aéreo, em 12, 13 dias a carga chega aqui no aeroporto de Fortaleza e tem sido muito, muito interessante, muito gratificante poder ajudar esses empresários a poderem trazer um pouco mais de proteção para a sua equipe de colaboradores, sim. Obrigado aí pelas palavras. Você estava falando da questão do aço, dos principais materiais de exportação, né? Tu falou do aço, do calçado, da fruta. Tu tem como de exportações. De exportações, né? Aí, um pouco antes. Tu pode elencar os 10 principais produtos e, da tua visão, o que não ainda está, mas tem uma possibilidade de aumentar aqui no estado, referente ao Ceará? Na parte de importações, está dizendo? Ou de exportação? De exportações, né?
Olha, dentro da tabela de exportações, eles apresentam os maiores exportadores, né? Nós temos peles e couros, pescados. O Ceará tem grande tradição na parte de exportação de pescados. Temos grandes empresas aqui no estado do Ceará, na região de Itarema, na própria região norte também. Vem aumentando. Eu já recebi algumas demandas de lagosta também nos Estados Unidos, né? A própria cera de carnaúba não se precisa de uma grande produção para você começar uma exportação também. Nós atendemos durante um tempo lá na Expand, uma empresa que eu sou fã deles, inclusive é um cara que eu gostaria até de deixar depois para ele participar de uma live, que ele é campeão, é um pessoal da Vonix, não sei se você conhece, Valdemir, da Vonix de cera de carnaúba. É uma empresa Não, que trabalha com não. produtos de estética automotiva. Eles se chamavam Kimiflex há vários anos atrás, mudaram a marca, reestilizaram seus produtos, capacitaram uma equipe de vendas para realizar prospecção no mercado internacional, investiram realmente, né? E o que eles fizeram? Eles mandaram um funcionário passar mais de um mês nos Estados Unidos, depois passar outro funcionário para passar um tempo similar na Europa, fazendo visitas, amostras, participaram de feiras e eventos. E hoje eles estão com exportação para mais de 14 países. Da última vez que eu tive em reunião com eles, uma empresa aqui do estado do Ceará, ali perto da Estrada do Fio, ali acho que é Messejana, e estão realizando um volume grande de exportação. Então, muitas vezes, você não precisa focar na pauta. E aí a gente vai para um outro cenário, né, que é uma pergunta clássica também, né, Valdemir? E esse dólar, né, a 5,20, né? Hoje eu estava acompanhando aqui a 5,19 e verificando que isso para o exportador é o melhor dos mundos, né? O produto brasileiro Sim. fica muito mais competitivo, nós temos condição de enfrentar melhor a nossa concorrência lá fora. O Brasil, né, com esse pleito de entrar na OCDE, ele teve que abrir mão de alguns acordos comerciais que favorecem as nações menos favorecidas, né? Então existia desde a década de 70, nós tínhamos o Sistema Geral de Preferências, onde os países ditos na época, né, subdesenvolvidos, eles tinham preferência na venda dos seus produtos para os países desenvolvidos. Então, o Brasil agora, com esse pleito para entrar no rol de países desenvolvidos, vide a OCDE, o que acabou acontecendo foi que essas preferências elas estão caindo. Então, esse dólar muito mais valorizado frente ao real, isso é opinião minha, né, de alguns outros colegas da área, né? Ele propositalmente está posicionado dessa forma para que o Brasil perca um pouquinho a competitividade por questão de benefícios de negociação, mas ganhe uma competitividade efetiva por uma questão cambial, tá? Então, Entendo. realmente, eu acredito que esse dólar não vai sair muito desse. Acho que a live. Peraí. Dá uma travada aqui no Paulo aqui. Ou é o meu? Pessoal, tá travando, é o meu ou do Paulo Elias? Deixa eu ver aqui. Acho que foi o dele que travou. Paulo, eu acho que tu travou um pouco quando tu encerrou a questão da questão cambial. Deu uma travada aí já. Você pode repetir? Certo, posso sim, posso sim. Eu estava falando para vocês que nós temos a questão do dólar, 5,20, que muitas pessoas veem como uma dificuldade para importação e realmente os produtos ficam um pouco mais caros, mas ficam mais caros para todo mundo. E ao mesmo tempo nós temos uma grande oportunidade numa valorização cambial do dólar frente ao real, porque os nossos produtos eles ficam muito mais competitivos, né? Nós temos Paulo, uma. essa questão desses benefícios aí, eles realmente eram um benefício, era real o aumento da competitividade do Brasil em outras situações, desse benefício que ele tinha como a taxação de país subdesenvolvido, isso causava um impacto É, mesmo positivo, isso era? causa um impacto, só que o impacto ele não é tão direto, por quê?
porque nós temos um custo Brasil, né? Nossa velha discussão, né, que vocês também têm, né? Nós temos um custo logístico absurdamente alto em comparação com os outros países que nós mantemos relacionamento, né? Comércio, né? Dá uma boa tarde aqui também ao amigo Ramon Lores, que acabou de entrar aqui na live. Ele que é um dos maiores exportadores de Ramon, de presunto aqui para o Brasil. E é uma pessoa que eu acabo acompanhando também pelo Instagram. É um prazer vê-lo aqui. Ele produz Ramon aí para o Brasil inteiro. As grandes peças de pata negra. É o homem da pata negra no Brasil. Obrigado pela Que presença. bacana. Então, nesse caso, o Brasil, inclusive eu vi uma reportagem há um tempo atrás que o Brasil produz soja, né? Os Estados Unidos também produzem soja, mas o caminho da soja brasileira para sair até de Sorriso, lá no Mato Grosso, até chegar no escoamento dela em Santos, nós temos uma operação logística que faz com que o produto americano, que não tem a produtividade, tem um lucro no final maior do que a nossa, né? Eu estou vendo o Luiz Cláudio perguntando qual o nome da empresa citada como caso de sucesso, tá? É Vonix, V-O-N-I-X, Vonix, O exatamente. Caio aí, que Eu é não sei nosso se tem... associado também, já colocou embaixo, Vonix. Pronto, o pessoal tá atento, viu? Realmente eu posso dizer que se vocês querem pegar um caso de um cearense que ganhou o mundo e ainda vai muito mais longe, é o Paulo, e ele pode estar até concedendo entrevista num próximo momento com vocês aí, porque o Depois homem é coloca a gente em fera. contato com ele para conversar um pouco sobre isso, como é que ele está Coloco, essa situação, se for possível. coloco. Paulo, deixa eu fazer uma pergunta. Nós estávamos falando dos produtos, né, da questão da exportação e tudo. O que você acha assim, que a gente poderia explorar melhor? E aí, nesse sentido, eu também queria pedir, quando concluir essa situação, quais são os primeiros passos para você ser um exportador? Certo, vamos lá. Com relação a produtos que nós poderíamos exportar, eu vou voltar à questão do Centro Internacional de Negócios da FIEC no seguinte aspecto, tá? Primeiro de tudo, você pode analisar o seu mercado, né? Você pode analisar o que você produz para ver se o que você produz tem venda no exterior, tá? Geralmente os Certo. sistemas de informação, eles fazem um cruzamento são quatro, os órgãos de análise de mercado, eles cruzam 4, 5 informações diferentes, e geralmente elas são vinculadas não somente ao volume financeiro de exportado, mas à classificação fiscal do produto, aquele códigozinho NCM que vem na nota fiscal, né, um dos campos da nota fiscal, Isso. e com aquele NCM a gente utiliza para fazer o estudo de mercado, né, junto com a Federação das Indústrias, para saber o meu produto está indo para onde, os meus concorrentes que produzem este item, ele está exportando para onde, né? Por que eu digo isso? Porque eu volto a dizer, muita gente quer exportar para os Estados Unidos. Vamos exportar para os Estados Unidos. Maravilha. Só que é um mercado competitivo, Oi. é um mercado que paga bem, paga, mas todo mundo quer mandar para lá. Você tem o Ministério da Agricultura, né, o equivalente ao Ministério da Agricultura nos Estados Unidos, que é um órgão que ele é muito célere, ele é muito correto, ele é muito objetivo, ele manda voltar a carga mesmo. Né? Por isso, por exemplo, eu bato palma aqui pro mel do estado do Ceará, que nunca voltou carga de mel do estado do Ceará para os Estados Unidos. Né? Então, nossos produtores chegaram a um nível de excelência que entra no mercado americano sem problema nenhum. Mas com a classificação fiscal do item que você já produz, um estudo desse ele vai te mostrar para onde seus concorrentes estão mandando esse tipo de produto. E de repente o que você achava que os Estados Unidos era o melhor país para eu estar tentando abrir mercado, pode ser um país aqui do lado, uma Argentina, um Uruguai, uma Colômbia. Vou citar um caso de um outro cliente nosso, numa operação muito legal. É outra empresa que eu admiro bastante, é uma empresa chamada Impacto Proteção. Não sei se você já ouviu falar. Conheço, conheço. Conhece, né? Do Caracas, né? Pronto. Exatamente. É uma outra empresa aqui do estado do Ceará que eu tiro o chapéu, são guerreiros, estão em várias obras, falou em engenharia.
Eles Você estão passa dentro. na frente da obra, você está vendo lá Impacto Proteção, e a Impacto ela faz essas formas, né, não sei se chama pré-moldado, não sei o nome É técnico. Quando você olha o pré-moldado. prédio, quando você olha o prédio de cima, tá todo colorido ali o chão dos A gente já andares, né? homenageou até ele já uma vez, como jovem mentalidade empreendedora. Pronto, isso eles são feras. E o Brasil, por exemplo, tem restrição para importação de produtos usados. No Brasil, com raríssimas exceções, você consegue entrar com um carro usado, a não ser que você seja colecionador, já com certificação de colecionador, carro acima de 30 anos, tem uma série de certificações e burocracias, né? Então, O você marketing não dizendo que entra a no Impacto Brasil com está em todas, produto. todas as Tá em obras. todos. Não, bacana, eles são muito profissionais mesmo. E a Impacto descobriu o mercado onde ele utiliza esses produtos, essas formas, e ele encontrou países onde, nesses países, você pode comprar produtos usados. Então ele chega a usar em obra, tira aquelas formas e exporta esse tipo de produto usado. Olha que legal. Então ele encontrou um nicho de quem compra esse tipo de produto em segunda mão. Nós tivemos também um trabalho muito legal com o associado de vocês, né, o Reno, né? Acho que ele foi associado de vocês, né? Foi. E fizemos um trabalho também de prospecção de mercado na área de sucata, que foi muito interessante, que nós infelizmente não conseguimos realizar vendas, mas por um motivo muito bom, que seria o quê? Quem estava querendo comprar esse tipo de produto não queria comprar 300 toneladas, queria comprar 800, 700, você tinha uma demanda muito maior do que as pessoas estavam querendo adquirir, né? Tinha uma demanda muito maior do que estava disponibilizado de matéria aqui no Brasil. Então, de repente, essa compreensão de quem é o seu mercado e quais são as características do seu mercado fazem uma diferença muito grande. Você entrar sem ter um estudo e entender quem é o seu mercado comprador é dar um salto no escuro e pode trazer prejuízos para a sua operação, porque você vai estar investindo sem saber como o seu mercado vai se comportar. Isso é muito mais caro nessa situação. Quer ver? Vamos aqui de novo. Eu gosto muito de citar exemplos de empresas, porque isso traz muito para a nossa realidade, né? Poxa, Coco Bambu, de novo, mais uma empresa que eu sou fã deles, né? Não é nome, não. Adoro todos os E produtos. orgulho Coco de ser Bambu tem cearense, tem uma nome. empresa dessa. Não é? Dá orgulho demais. Inclusive o Coco Bambu, ele teve uma operação em Miami complicada, né? Fez um investimento muito grande e no final eles disseram, ó, nós realmente vimos que Miami não é lotado de turistas o ano inteiro, nós vimos que o americano não divide prato, ele só quer prato individual, nós vimos que o americano, o almoço é muito rápido e a janta é mais demorada, o perfil do consumidor americano de Miami não encaixou com o Coco Bambu, que abre um restaurante a cada dias aqui no A Brasil, gente né? teve um almoço empresarial com ele, Paulo, e aí o pessoal questionando ele na época, né? Até naquela época ele não tinha algumas respostas ainda, que ele deve ter hoje. Já a gente falou até assim: olha, se eu soubesse qual foi meu erro, eu não tinha errado. É verdade, é verdade. Então, assim, quando você vai entrar num outro país, você tem que entender a cultura dele, né? Você não pode se basear simplesmente no PIB ou se basear na população. Poxa, o Ceará são 9 milhões de habitantes. Sim, mas qual é a média de consumo das pessoas, né? Qual é a possibilidade de consumo desses itens, né? Qual é a classe AA de Fortaleza para de repente eu querer trabalhar na importação de um produto top, né? Então são alguns estudos que você tem que fazer antes de verificar somente a população de uma região ou de um país. Essa questão que você falou agora eu acho fundamental, referente a você entender o consumidor sobre o perfil que ele é, se ele é A, B ou C ou D. Não dá para você pegar uma análise global, porque você pega o cara que tem uma renda muito alta e pega o cara com uma renda muito baixa. Você faz ali a média, você vai estar num público totalmente diferente do que vai talvez em consumir sua mercadoria, né? E você vai ter uma perca aí, muito provavelmente perder o investimento que você colocou no mercado.
É verdade, é verdade. E o Ceará, assim, quer ver? Vamos lá, eu gosto de trazer exemplos, né? A gente muitas vezes nós estamos vendendo para a China produtos que a China compra do Ceará para exportar para os Estados Unidos, por exemplo. Nunca me esqueço, uma vez eu peguei o carro e fui conhecer algumas pedreiras lá em Sobral para conhecer, né, a produção de mármore lá em Sobral. E aí eu fui com dois chineses. Eu fui buscá-los no aeroporto, coloquei no carro, eles vieram com uma mochilinha e uma malinha cada um. Chegamos lá em Sobral e visitamos algumas pedreiras e cada um deles tirava do bolso um spray, a pedra de 30 toneladas que eles gostavam, eles riscavam lá com o nome deles e eles compravam. E aí depois eu comecei a conversar um pouquinho com eles, a operação é a seguinte, eles fazem a compra desse produto na China, aí fazem aquela operação, não sei como chama o nome técnico, né, de filetar a pedra, né, a Fazer rocha, os cortes, né, né? e de lá eles mandam para os Estados Unidos. E eles estão fazendo isso muito, por exemplo, com pedra cariri, que é a nossa pedra aqui do Ceará, que se Caramba! utiliza para borda de piscina, eles estão realizando exportação de pedra cariri aqui do Ceará para Las Vegas, para Los Angeles, né? Boa parte daquela costa dos Estados Unidos está comprando pedra cariri que o Ceará manda para a China como commodity e a China consegue achar os melhores mercados consumidores nos Estados Unidos, que passa a ganhar muito mais na operação, né? Então a gente precisa, quando eu falei isso, tem o exemplo aqui, achei legal que algumas pessoas da AGE comentaram sobre a Vonix, é porque um processo de exportação, de você ganhar novos mercados, demanda um investimento grande, é participação em feiras, participação em eventos, muitas vezes você tem que contratar uma pessoa que é influente na região, dependendo da área, tem que ser um chefe de estado, ou alguém que ele indique, não Saber como é é que funciona a algo. logística do processo interno, né? O Ramon tá dizendo que eles são muito espertos, os chineses. Comprar essa pedra aqui barato, beneficia e vende lá para os Estados Unidos. Mas é o custo, né? O custo que o brasileiro ainda está enfrentando dificuldade ainda. E eu acredito que isso está diminuindo, né, Paulo? Tanto o mercado está se abrindo mais as possibilidades, mas também como a gente está começando a tentar melhorar mais o processo produtivo aí do Brasil para enriquecer o nosso próprio produto interno, a mandar com Sim, mais qualidade, né? Paulo, quais são os principais passos para uma pessoa ser exportador hoje? O que ele deve fazer? pronto, vamos lá. Burocraticamente falando, para você ser um exportador, você tem que estar, a Receita Federal ela tem que te enxergar como exportador. Então, burocraticamente falando, você tem que habilitar o seu CNPJ, vincular o seu CNPJ no radar da Receita Federal, que é uma operação que se faz, né, geralmente as empresas de comércio exterior, os contadores, né, acabam fazendo isso para as empresas. É um processo relativamente rápido, hoje em dia está muito mais automatizado, tudo via certificado digital. Então você tira o radar da sua empresa, automaticamente ela já entra como a Receita Federal sabendo que ela pode exportar, tá? Dependendo do produto que você está negociando, pode ser que algum outro órgão anuente queira vistoriar o seu produto antes de você realizar a exportação, que é muito raro. Geralmente isso acontece muito na importação, onde, por exemplo, eu vou trazer um Ramon do meu amigo ali, eu tenho que estar cadastrado no Ministério da Agricultura, porque vai ser o órgão que vai fiscalizar essa mercadoria quando a mercadoria for nacionalizada, né? Então é muito importante você saber na importação quais são os órgãos anuentes que vão fiscalizar a sua mercadoria para que você veja o cadastro adequado em cada um desses órgãos. Como eu citei o exemplo, por exemplo, né, o exemplo dos respiradores, né, eu não posso querer de repente trazer equipamento médico hospitalar se eu sou uma padaria, né, eu tenho que ir na Anvisa. Eu recebi inclusive ligação hoje de empresa que eu achei muito legal, muito louvável, dela querer importar teste da Covid-19 para ela realizar os testes dentro da própria empresa. Mas não é assim também, o governo facilitou muito a legislação para esses equipamentos médicos hospitalares, mas ele tem que ter um mínimo de controle em cima de testes, de equipamentos, né? Então, se habilitou com a Receita Federal,
Se for exportador, basicamente essa habilitação você já começa a poder trabalhar na sua exportação, né? A documentação de exportação é muito simples, né? Uma nota fiscal de exportação, é um documento que comprove um romaneio, né? Que se chama no comércio exterior de um packing list, é um conhecimento de embarque que a própria transportadora que você negociar vai emitir junto com você, então é um processo muito mais simplificado. Na importação já é mais complexo, né? Na importação você tem que tirar o radar e verificar quais são os órgãos anuentes dos produtos que você vai querer realizar na sua importação. Duas perguntinhas clássicas, né? Primeiro, eu preciso ter volume para importar? Mesma coisa, não preciso ter volume para importar. Segundo, a Receita Federal, quando eu for tirar o radar, ela vai ficar de olho em mim? Ela vai acompanhar normalmente a sua operação dentro da zona primária, entendeu? Estou vendo uma pergunta aí, quer fazer? Agora fazer aqui sobre o mercado aqui de Fortaleza, para os profissionais que querem ingressar na área do comércio exterior. Você pode falar sobre isso? Assim, o que você pode dizer para os profissionais que querem atuar nessa área aí, como é o caso lá no ponto de vista de ser um Paulo que tem uma empresa que é Expande Brasil, que quer fazer esse tipo de trabalho, entendeu? Eu entendi. Vamos lá. Nós temos dois aspectos, né? Primeiro, você abrir uma empresa nesse sentido, né? E segundo, você procurar como funcionário, né? Trabalhar em alguma empresa dessa, né? Agora, nesse momento, com esse dólar, nesse patamar de 5,20, realmente as empresas importadoras, elas diminuíram bastante o seu volume de compras, né? Elas estão reavaliando muito caso a caso. Geralmente as indústrias não param, então quem trabalha com comércio exterior e tem geralmente os profissionais de comércio exterior acabam trabalhando em indústrias Eusébio, Maracanaú, a própria região do Porto do Pecém tem muitas empresas de comércio exterior ali no entorno do Porto do Pecém, né? Então quem trabalha diretamente com a parte de compras e vendas internacionais geralmente ficam nessas regiões. E em alguns outros polos de produção, né? Você está falando de fruta, você vai para uma região X. Estou falando de coco, você vai para o Trairi, né? Estou falando de pescado, você vai para Itarema. Você tem algumas regiões específicas onde nós temos também profissionais. Itarema tem uma indústria lá especificamente, que ele compra o pescado, todo mundo na região, e ele faz o processo para fazer a venda, né, Paulo? Em Itarema nós temos a Bomar Pescados, né? Que eu sei que eles trabalham ali na região, né? Mas nós temos algumas outras empresas também que atuam lá na parte de importação e exportação de pescados. E falando em pescados, nós temos, assim, o grande exponencial aqui no Ceará acaba sendo a Cruzoé Foods, né? Uma das empresas que tem um dos maiores volumes de produção e exportação de pescados aqui no estado do Ceará. Mas, só finalizando aqui a resposta, professor, é um mercado promissor. É um mercado onde você obrigatoriamente tem que falar inglês, o inglês no mínimo intermediário para avançado. Nós temos uma faculdade aqui em Fortaleza específica de comércio exterior, né, a Unifor, mas é um mercado que, assim como todos os outros, nesse momento de crise econômica de 2016 para cá, os salários eles também deram uma nivelada, caíram um pouquinho nesses anos, mas eu gosto muito de acompanhar alguns especialistas e eu acredito que o boom está por vir, né? A retomada desse crescimento ela está muito próxima e nós vamos sim voltar a patamares. Acreditar, né? Não só acreditar, vamos fazer a nossa parte. Eu acredito sim, né? O próprio Ricardo Amorim tem, né? O Depois da Tempestade, né? Exatamente. Onde ele mostra ele Paulo, mostra por deixa eu te gráficos, fazer né? uma pergunta aqui. O Sampaio está perguntando se ele comprou a mercadoria da China e agora, por algum motivo, ele quer devolver. Ele está perguntando se ele precisa, se só com radar de importador ele pode devolver, ou se tirar um radar de exportador para fazer essa devolução. Pronto, o radar, quando você tira, quando você vai solicitar o seu radar, você já automaticamente, se você tem um radar concedido pela Receita, você automaticamente já é exportador e já é exportador de qualquer volume financeiro. Se eu tirar o radar hoje e quiser amanhã estar exportando $1 milhão, eu já posso estar exportando $1 milhão amanhã. No avião já pode sair, entendeu?
Na importação que eu tenho limites, tá? E aí, na importação que eu tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque a Receita ela me dá 3 faixas de limite. Primeiro, até US$ 50.000 a cada 6 meses, valor de mercadoria, mais frete, mais seguro, né? Então ela me concede US$ 50.000 para importar durante 6 meses. De acordo com a documentação que ela já tem lá na própria Receita Federal, ela pode me liberar um segundo nível, que é o quê? É um radar que nós chamamos de limitado. O primeiro é expresso, até US$ 50.000. O segundo é o limitado, que vai até US$ 150.000 a cada 6 meses. Mesmo esquema, valor de mercadoria, frete, seguro, tá? E um terceiro nível que a Receita Federal pode me liberar é a questão do radar ilimitado. E aí não tem limite, eu posso importar US$ 1 milhão na semana seguinte, que eu consigo realizar essa operação sem problema nenhum, tá? Então é só ter cuidado, porque o radar de importação, apesar de ser o mesmo pleito do de exportação, você tem limites como os que eu acabei de mencionar aqui para vocês. Por que, Paulo, essa situação específica, essas 3 faixas específicas para importação? É para Pois ter é, controle de mercado interno? O que aconteceu alguns anos atrás foi exatamente a questão de muitas empresas estarem realizando importações e não terem condição financeira de estar retirando a mercadoria das zonas primárias, né? Então, por exemplo, eu trazia uma mercadoria onde o dólar, quando eu negociei a mercadoria, o dólar estava 4. Aí a carga saiu da China para cá, chegou em 40 dias. 40 dias depois aqui no Brasil, se eu peguei, por exemplo, na época da delação do Joesley, da JBS, a mercadoria chegou aqui, na hora de eu pagar o imposto, o dólar estaria como se fosse a 5. Exatamente. E aí muitas pessoas que tinham um capital separado para nacionalizar a mercadoria, pagando imposto vinculado a uma taxa cambial, que foi exatamente, né, que subiu nesses últimos dias, elas acabavam deixando as mercadorias no porto. E nós acabamos vendo muitas mercadorias indo para leilão da Receita Federal, porque na importação nós temos uma regra muito clara. Se em 90 dias você não nacionalizar a sua mercadoria, ela vai para leilão da Receita Federal. Administrativamente falando, você pode pedir mais 30 dias, geralmente eles dão, mas a regra é 90 dias, não nacionalizou sua mercadoria, você tem... A Receita Federal ela segura a sua mercadoria para leilão. Para leilão, né? Paulo, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, que eu fico com muita dúvida no sentido assim... Quando você está falando da questão de ser um exportador, né, especificamente, você falou do cadastro na Receita Federal, tem outros órgãos que você tem que ter esse cadastro também, ou apenas a Receita Federal resolve tudo? Não, na importação você tem obrigatoriamente também a Marinha Mercante, tá? A Marinha Mercante, toda a importação, isso é legal até para você dar uma estudada depois. Existe uma taxa, uma contribuição chamada FRMM. Agora a sigla, ela quer dizer que você contribui com 25% do valor do frete que você está trazendo a sua mercadoria na importação, você recolhe 25% do valor do frete para esse fundo para renovação da Marinha Mercante Brasileira, que é um fundo que eu já olhei superficialmente, tem muito dinheiro parado, pouquíssimos navios construídos aqui no Brasil, mas a Marinha Mercante... Tudo, né? Tem fundo para tudo para deixar dinheiro parado, né? Interessante. O Brasil tem uma mania... O Brasil tem fundo para o Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, cheio de fundo no país todo, aí os fundos só são direcionados para alguns recursos específicos que ninguém usa, ou vem um pirata da iniciativa privada, como o Paulo Guedes bem coloca, né? Só para pegar o dinheiro para si e não entrega o produto. É aquela briga que ele está agora da questão de desvincular tudo, né? Todo tipo de orçamento já desvinculado, e se você é um bom gestor ou não, você toca para frente e gera resultado. Né? Tirar esse fundamental. Exatamente. Aumenta muito o custo do mercado, né? 25% do valor do frete. Aumenta bastante. Eu estou vendo uma pergunta, só te interromper, eu estou vendo uma pergunta agora, perguntando se nós temos parceiros no Porto de Santos, qual porto você faz mais movimentação? Acredito que o PCM não está sendo muito interessante devido ao ICMS, tá? Vamos lá. Nós temos parceiros em Santos, sim, na verdade, por muitos anos a minha empresa fez a importação
e exportação da vicunha aqui no estado do Ceará. Então nós acabamos criando vínculos com empresas de despacho e logística no Porto de Santos, sim, tá? Atuamos muito também em Pernambuco. Pernambuco, nós tivemos uma operação grande de energia eólica. Atuamos para a Aeres, que é uma das maiores empresas de energia eólica aqui do estado do Ceará, do Brasil, realizando operações em Pernambuco. E para o Grupo Edson Queiroz também, nós fizemos por muitos anos operações em Pernambuco dessas importações, tá? A questão do PECEM não é nem a questão do ICMS. O estado do Ceará, infelizmente, ele questão de ICMS, ele é bem irredutível, né? A gente não consegue brigar muito, né? O estado do Ceará, isso é uma opinião do Paulo, tá? Assim, eu vou ser muito sincero nessa opinião. Nós temos alguns clientes que têm um termo de acordo, né? Aquele termo de acordo com o governo do estado, onde a empresa entra com um pleito para que a Cefaz conceda para a empresa o benefício fiscal, e aí a empresa, a cada 6 meses, ela tem que comprovar a Cefaz que está aumentando o faturamento, aumentando a geração de empregos e aumentando o recolhimento de impostos, né? Mas isso Pois é, isso é algo muito pessoal, cada empresa tem que entrar, posso estar enganado, né? O contador aqui é você, mas até onde nós fizemos alguns termos de acordo com alguns dos nossos clientes, era algo que a empresa pedia para a Cefaz, uma por uma. Isso ao meu modo de ver, isso é muito ruim, porque você deveria ter um programa para as empresas estarem aqui no Ceará, para todas vão pagar tanto, né? Até mesmo o Ceará estrategicamente está bem posicionado, né? A gente tanto fala sobre isso e não aproveita isso, né? Mas se fala do Porto de Santos, o Porto de Santos está lá embaixo, né? Quais são os países que estão mais próximos dele? Nós temos todo um mercado aqui na ponta do Ceará que a gente pode explorar e desaguar a mercadoria, tanto para o Brasil adentro, quanto para o Brasil afora, para outros países, né? Isso eu acho verdade. que... Eu também não entendo algumas coisas do mecanismo público, porque é cheio de regras e detalhes, você não entende por que isso está ainda sobrevivendo durante tanto tempo, né? Eu acho que... Eu não vou muito longe, não. Assim, não sei, Valdemir, se você tem clientes em Pernambuco também. Pernambuco nós temos o PRODEP, né, o Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco, onde ele nivela, né? Todas as empresas do segmento X vão ter um ICMS de tanto, né? Você não fica nessa conversa de empresa com uma, né? Empresa com a Cefaz, né? Você tem um bloco de desenvolvimento com uma redução de ICMS, né? Então, infelizmente, nesse aspecto, eu acredito que o estado do Ceará ainda não acordou. Entendi. Tem duas perguntas aqui, na verdade, uma pergunta e uma colocação. O Sampaio, que ele fez a pergunta sobre a questão da exportação na mercadoria, também está falando aqui que depende muito dessa mercadoria, se ela é ST ou não, e se ela for ST, chega a ter uma redução, de fato, há essas possibilidades, tá certo? Mas também vai depender da análise do NCN, que é o que você estava falando ali, para a gente identificar a mercadoria, passar a ver essa definição, né? E eu vou dizer uma coisa, Valdemir. Você junta o órgão e ele valida, né? E aqui nós estamos privilegiados. Eu vou te apresentar o Sampaio. O Sampaio, ele é o homem que compra tudo que a Amazonas Decorações importa, viu? O Grupo Amazonas, que nós temos aqui na Dom Luiz, que nós temos a Plasticar lá no centro. Nossa, uma quantidade absurda de lojas. Já comprei mercadoria lá, uns tatame, que eu gosto de na jiu-jitsu, aí eu comprei o tatame dele lá. Os tatame possivelmente... tava bacana, viu, Sampaio? Tava faltando a última vez que eu fui lá comprar mais peças. Pois é, o Sampaio que traz, viu? Esse é o homem. Pronto, o Marco falou aqui que mesmo questão de logística, em algumas situações o Porto de Santos tá melhor do que o local. Né? Sim. Inclusive algumas empresas que fazem exportação, vamos lá, você tá outros exemplos aqui, algumas empresas de lingerie, Hope e algumas outras empresas, elas acabam fazendo exportação. Olha, o Sampaio está dizendo que você pode ir, viu? Bacana, um abraço, Sampaio. Algumas empresas acabam fazendo exportação de produtos aqui do estado do Ceará. Ela vai de avião até Viracopos
e lá de Viracopos ela consolida com outras cargas para serem exportadas, né? Assim como para o outro lado também, nós temos alguns clientes que produzem aqui no estado do Ceará e a mercadoria vai para a Bolívia, então numa região X lá eles consolidam a carga e essa carga atravessa a fronteira. Existem formas da gente consolidar e moldar algumas operações, sim. O estado do Ceará ele tem uma grande vantagem no porto do Pecém, que é o quê? O nosso porto ele é uma das zonas primárias mais baratas em termos de custo operacional para o importador e para o exportador do Brasil, né? Então a nossa armazenagem portuária ela é muito barata para você. Isso é uma vantagem, mas é um problema também, porque às vezes as empresas deixam a carga ficar no pátio pela armazenagem ser uma das mais baratas do Brasil, barato, né? né? Paulo, Então, em comparação com Pernambuco e São Paulo. Eu tô só preocupado aqui por questão do tempo, que nós temos 1 hora aqui para cumprir aqui. O papo tá tão bacana que eu Certo. disse, eu fui olhar agora, tá faltando aqui no máximo uns 10 minutos de tempo para a gente. E aqui eu Certo. queria pedir a você que, com toda a sua experiência, assim, de oportunidades que você enfrenta, desse recomendações, assim, além do que você já deu, que é muito valiosa já, Paulo, aqui. E, cara, só tenho lhe agradecer novamente. É importante a gente reforçar os laços, parcerias, que você contribui demais com o nosso movimento aqui. Tá bom? Então, assim, eu queria que você, com toda a sua sensibilidade, dissesse pra gente assim, pessoal, vão por esses caminhos aqui que eu recomendo que na nossa percepção e análise aqui na Expand é o melhor caminho a que você possa seguir. Certo. Se já existe um projeto de importação e de exportação, a empresa ela já pode começar a trabalhar na questão da habilitação dela, porque uma vez habilitada ela tem 6 meses para realizar a primeira operação de importação ou de exportação, né? Não tenho medo, a Receita Federal ela não é um bicho-papão. Eu conheço muita gente que não quer exportar ou importar por essa questão de receita, de receio da Receita Federal, tá? Façam sempre pesquisa de mercado, tá? Para você na exportação saber para onde exportar, né? De repente eu posso escolher não um local mais consolidado, mas eu posso escolher o país que exponencialmente, percentualmente, ele dobra a importação a cada ano, né? Então faça um estudo de mercado, que ele é muito importante. Escolha um parceiro despachante aduaneiro de sua confiança. O despachante aduaneiro, ele tem que ser o seu braço direito, ele tem que ser o seu advogado, o seu contador, é ele que vai entender e ele que vai te dizer qual é o tratamento administrativo e tributário da sua importação ou da sua exportação, né? A própria contabilidade ela é muito importante nos aspectos, né, tanto de benefício fiscal, na obtenção de benefício fiscal, quanto na assertividade na hora das informações que devem ser verificadas pela sua contabilidade, também na parte de crédito, débito. Então, eu gosto muito de trabalhar com parceiros. Eu acredito que vale a pena você se estruturar com pessoas que sabem o que estão fazendo ao seu lado, né? Porque, infelizmente, assim como existem golpistas aqui no Brasil, assim como existem pessoas de mau caráter, má índole aqui no Brasil, no exterior também existem, né? E às vezes em alguns países sérios realmente, né? Façam sempre seguro de carga. Se na questão dos pagamentos internacionais, e aí seria uma conversa só de pagamento internacional, uma conversa de mais 2 horas aqui sobre as modalidades de pagamento, mas busquem segurança. Segurança é o quê? Fazer contrato de representação ou de compra e venda, né? Fazer seguro de carga. Na hora do seu pagamento, se der para postergar, para você pagar numa importação depois de já estar vendo a mercadoria, ou fazer uma carta de crédito, onde você vai colocar um banco de primeira linha como garantidor da operação. Contrata uma vistoria para acompanhar a sua carga na hora de realizar a sua importação. De repente, você pode estar trazendo um lote que não está na qualidade que você gostaria. Essa vistoria, muitas vezes, você paga na China 150, 250 dólares. É o quê? Você vai pagar R$1.000 para alguém ir na fábrica acompanhar o lote que você está comprando. Você está comprando 500, 600, 200 mil dólares. Aí, por causa de R$1.000, você vai se prejudicar, né? Então, prestem atenção em alguns aspectos, porque a segurança, especialmente nessas primeiras operações, ela é fundamental para você entender e para depois começar a rodar melhor
E a última dica, assim, entenda que o fluxo financeiro de uma importação ela é diferente de um fluxo financeiro de uma compra aqui nacionalmente, né? Ou seja, o fluxo financeiro internacional, especialmente nas importações, geralmente você paga antecipado. 90% das negociações internacionais você paga 30% para dar o ok na proposta e 70% quando a carga está pronta para ela vir para o Brasil. Então, você já paga antecipado de uma carga que vai ser produzida, de um transporte da China para cá que demora mais 35 dias. Ou seja, você vai pagar antecipado algo que você vai começar a vender em 60 dias. Né? Para o seu cliente pagar com 30, 60. Olha aí, nós estamos falando de 120, 150 dias para você receber parte do que você investiu. Então, essa compreensão do fluxo financeiro ela é muito importante. Paulo, queria agradecer a você que está faltando 10 segundos para encerrar a live aqui. Muito obrigado, um forte abraço. E a gente vai fazer mais coisas juntos aí que vocês tenham mais esclarecimento, viu, Paulo? Muito obrigado mesmo. Beleza, meu amigo.